Quem mandou matar Bruno e Dom? A faixa pendurada em frente à Fundação Nacional do Índio, além de pedir respostas sobre o caso, também simboliza um momento de luto pelas mortes do jornalista e do indigenista no Vale do Javari. O ato em memória da dupla, realizado pelos movimentos sociais, movimentos indigenistas e Sindicato dos Servidores Públicos do Amazonas, nesta quarta-feira em Manaus, coloca ainda outros assuntos em pauta. Dentre os pontos mais destacados no manifesto esteve a falta de políticas públicas que assegurem os direitos indigenistas e a precarização da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Os fatos denunciam o processo de precarização das instituições públicas. As universidades federais estão precarizadas. O serviço público está precarizado. A FUNAI faz parte desse pacote. A FUNAI está inteiramente sucateada. Então, em sendo sucateada, favorece com que cada vez mais esse desmonte seja feito. É uma estratégia do governo Bolsonaro, no sentido de privatizar as ações e, ao mesmo tempo, acelerar cada vez mais o genocídio dos povos indígenas, se tratando em particular da FUNAI, e, ao mesmo tempo, colocando em risco os seus próprios funcionários. No caso dos sertanistas, indigenistas, que são pessoas de formação, que estão no campo, que estão na frente, trabalhando e articulando diretamente com os povos indígenas. Então, essas pessoas merecem nosso respeito. De qualquer maneira, a FUNAI deveria ser um porto seguro. Ela, na verdade, hoje é uma canoa furada. Por isso, nós estamos aqui em frente da FUNAI para denunciar essa política de precarização do governo Bolsonaro e brigarmos e gritarmos para que os povos indígenas sejam respeitados e que a política indigenista brasileira seja fundamentada no preceito constitucional. Na leitura do antropólogo e coordenador do Núcleo de Cultura e Política da UFAM, Ademir Ramos, é necessário a formulação de um novo estatuto que atente para as necessidades reais dos povos indígenas. É importante também não só acusar o governo federal, mas acusar o parlamento brasileiro, porque desde 1988, da Constituição Federal para cá, o parlamento brasileiro é omisso, não discutiu e não discute e não define o novo estatuto dos povos indígenas que assegura direito a esses povos. O que está acontecendo hoje é uma catástrofe contra os povos indígenas, é um genocídio, é tudo que há de ruim esse governo está fazendo contra os povos indígenas. E não é só agora, vem de Chico Mendes, vem de Dorothy Steng, ele simplesmente está dando aval para que esses destruidores entrem em terras indígenas, matando nossos povos, destruindo nossos rios, devastando as nossas florestas, caçando os nossos animais silvestres, e tudo que está acontecendo é resultado desse mau governo. Para a coordenadora dos povos indígenas de Manaus em turno, Marcivana Saterê Maué, a morte de Bruno e Dom é resultado da falta de proteção e vigilância em terras indígenas. O que aconteceu no Vale do Javari e que envolve a morte do Bruno e do Dom é esse total abandono à questão dos povos dos nossos territórios. Nossas organizações indígenas têm que criar bases de vigilância próprias para proteger o território. Enquanto isso, é uma competência, é uma obrigação do Estado de fazer essa segurança dos territórios. O Bruno e o Dom foram mortos porque faziam parte dessa vigilância da Univaja. Estavam ali fazendo uma competência que é do Estado. Apesar de todos os ataques que fazem contra a gente, contra nossos povos, contra as nossas terras, nós não vamos nos calar, nós vamos lutar, porque nós vamos existir sempre. Chico Mendes vive, Dorothy Steng vive, Bruno Pereira vive e Dom Felipe vive. Jamais calarão essas vozes. Cada vez que nos matam, nos ameaçam, surgem mais vozes para lutar conosco.